O título da mensagem é Encontro com Deus. Encontro com Deus. Anote aí porque a mensagem é importante. Você que me assiste em casa, nós estamos aqui na José Paulino 781, no centro da cidade de Campinas. E essa é a mensagem, Encontro com Deus. E essa é uma pergunta que eu quero fazer você que está assistindo em casa, bem como aqui na igreja. O encontro com Deus, se você já teve um encontro com Deus. Mas pastor, que pergunta é essa? O título da sua mensagem é uma pergunta. Se eu já tive um encontro com Deus, com certeza que eu já tive um encontro com Deus. Muitos já tiveram um encontro com Deus. Nós vamos estudar isso hoje. E eu acredito que eu vou tirar algumas pulgas atrás da orelha. Uma coisa eu posso falar desde já, que não tem como a gente ter um encontro com Deus, e neste encontro que nós falamos que um dia tivemos com Deus, a nossa vida, as nossas vidas estarem ainda diferentes, fora daquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso dizer que eu tive um encontro com Deus, que eu me encontrei verdadeiramente com Deus, e eu não ter tido uma mudança. Isso não existe. Todo aquele que teve verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo, teve uma mudança. E uma mudança radical e total. Então, como há agora milhares de pessoas me assistindo pelo canal do IGD, a pessoa pode aí agora falar como aqui na igreja. Eu acho que eu ainda não tive, pastor, esse encontro real com Deus. Porque quando nós temos de verdade um encontro com Deus, segundo o que a gente conhece na Bíblia Sagrada, todos que tiveram um encontro com Jesus Cristo, tiveram uma mudança. É tirar de você está me vendo aqui agora de paletó, e vamos dizer que esse paletó aqui seja desgraça da minha vida, me faça ser a pessoa terrível, endemoniado, mal, pecador em geral. Eu me encontro com Deus e Ele vai, tira de mim esse paletó e eu passo a ser aquela pessoa segundo a sua palavra. Eu deixo de viver eu mesmo e passo a viver o Senhor. Então nós vamos ver aqui, você que anota as mensagens, a pergunta é: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Antes que a gente venha adentrar aqui, entrar no entendimento do encontro com Deus, vamos falar primeiro aqui quem é Jesus Cristo. Se eu perguntar quem é Jesus aqui para você, você vai dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o pão, Jesus é o caminho, é o Filho de Deus, enfim, você está absolutamente correto. Então temos aqui, quem é Jesus? É a pergunta. Ele diz na sua palavra que Ele é o Filho de Deus. E também diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos reparar. Se Ele é o Filho de Deus, para tudo aqui agora. Não tem que falar, não tem que se discutir. Eu estou tendo um encontro com o Filho de Deus. Ele é o caminho, não é um, ele é o. Ele é a verdade. Espera aí, se Ele é a verdade e eu tenho um encontro com Ele, eu vou descobrir tudo. A minha vida, a partir deste momento, não ficará errada. Ele vai me revelar tudo. Vai colocar tudo em pratos limpos, em panos limpos, e a minha vida agora vai ser uma bênção. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida.
Peraí, se Ele é a vida, então quando eu tenho esse encontro com Ele, acabou para mim todo o sofrimento, a doença, a dor, a miséria, que tudo isso é morte. Se Ele é a vida, estar bem, próspero, saúde, bem no casamento, isso é vida. Se eu tenho encontro com Ele, minha vida não é mais de lástima, de tristeza e de horrores. Mas, qual é a sua vontade, a de Jesus Cristo? Qual é a vontade dEle? No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, está bem claro, dizendo para nós qual é a vontade de Jesus. Você pode abrir. Nos diz bem claro qual é a vontade dEle. Primeiro estamos vendo, quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, é o caminho, e é a verdade, a vida. E ele diz mais, que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então, no livro de primeira carta de Timóteo, 2:4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Jesus Cristo? Que todos os homens sejam salvos. Esta é a vontade dele. Todos os homens sejam salvos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é Filho de Deus. Ele tem vontade. Qual é a vontade dele? Que todos os homens, todos, não só eu, nem João, nem Maria, toda a humanidade seja salva. Você tem um encontro com Ele. Neste encontro que você tem com Jesus Cristo, Ele tem uma vontade. Qual é a vontade? Que você está tendo um encontro com Ele. Qual é a vontade dEle? Que você seja salvo. Você vai poder falar que eu seja salvo. Essa é a vontade dEle. Então, neste encontro, Ele vai mostrar para você os seus erros, para você tomar uma decisão, pisar firme para frente. E nessa sua decisão você falar: chega, a partir de hoje eu não quero mais levar esta vida, não quero ser essa pessoa, carregar esse título, eu não quero. Então você se tornará uma pessoa salva em Cristo. Lembrando, quem dá a salvação é Ele. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Você se encontra com o Salvador, vontade dEle, que todo homem seja salvo. Agora vamos conhecer o diabo. Quem é o diabo? João 8,44, tão conhecido. O que diz lá? Ele é o pai? Para ficar mais bonito o negócio, eu coloquei aqui em letra maiúscula. Ele é o pai do quê? Não fica mais bonito falar assim, de toda mentira? Por que o senhor colocou em letra maiúscula toda mentira? Porque uma pessoa, quando ela fica doente, na verdade é uma investida do diabo. Como chama a investida? Vocês acabaram de falar. Mentira. Você não toma a doença como mentira, mas é mentira. Já ensinei muito isso aqui. Pastor, isso aqui não é mentira, não. Vou mostrar aqui essa doença, essa alergia, essa ferida, esse caroço, esse mal. Olha aqui. É mentira, Jesus falou. Ele é o pai de tudo aquilo que ele sugestiona na cabeça da pessoa. A pessoa tem uma mente vazia, é o chamado oficina para o diabo, ele injeta, ele aplica o seu mal.
põe na tua cabeça tal coisa, ele é terrível. E tudo que ele diz a palavra, ele é o pai da mentira, tudo que ele profere é mentira. Fala do que lhe é próprio. Tudo que sai da cabeça do diabo, que sai dele para o ouvido do homem, é mentira. Quem está doente pode ficar curado agora. É só saber resistir o mal aí. Espera aí, então esse negócio que eu tenho, então é mentira? É mentira. Só esfregar na cara do diabo. Jesus levou sobre ele as minhas dores, doença e enfermidade. E o que o diabo está dizendo que eu não tenho. Segundo a palavra, eu não tenho. Porque a palavra diz que eu estou curado. Mas o diabo vem sugestionar na minha cabeça, a minha alma, intelecto, subconsciente aceita, o meu coração, meu espírito aceita, e esse mal fica na minha vida, e eu fico doente. Então, se eu fizer o que a palavra de Deus diz, se me submeter a ela, aceitá-la e resistir o diabo, esse mal, esse problema, ele não vai suportar e vai ter que sair. É o correto. Ele é o pai de toda mentira. Na minha casa está faltando e não tenho nada. Na verdade, o que tem na sua casa é uma mentira. Porque diz a palavra de Deus que o Senhor já nos deu todo o socorro, todas as bênçãos. Basta você entender e aprender a resistir este mal. Então o diabo, ele é o pai de tudo de mal, de ruim, é mentira dele que ele coloca na cabeça do homem. Qual é o seu querer? O querer do diabo? Apocalipse 20, verso 10. Qual é o querer dele? Que todos sejam destruídos, pois para ele é uma vingança. Você pode anotar o que eu estou falando. A vontade, o querer dele é que todo homem seja destruído, porque para ele é uma vingança. Não conseguiu subir acima das estrelas, ao mais expoente, e assentar-se à direita do Altíssimo. Então, para ele destruir a humanidade, para ele fazer com que Deus venha ficar triste, porque o homem está sendo destruído, é uma vingança. Então, qual é o querer dele, a vontade dele? Apocalipse 20, verso 10. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Ele já sabe que vai ser destruído, o diabo sabe disso, mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar muitos com ele. Quer levar todos os crentes, todos os pregadores, a humanidade inteira. Ele sabe que vai ser destruído no lago que arde com fogo e enxofre. Está escrito. Isso já está escrito, ele sabe disso. Então ele faz com que pessoas sejam enganadas, passadas para trás, que mintam, que vivam o seu querer, a sua obra destruidora, obra maligna, e que seja destruída neste mundo e destruída para todo sempre, toda a eternidade. É o alvo dele. A pergunta é: você já teve o encontro com Deus? Se disser que sim, ou você disse que sim, sim, eu já tive um encontro com Deus. Então vejamos o que está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 37. Vamos ver. João 6, 37. Você disse aí, eu já tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Primeiro eu falei quem era Jesus, a sua vontade, falei para vocês do diabo, e o querer dele, a vontade dele. O que ele pensa. E se você teve um encontro com Jesus Cristo, e você diz que sim,
No livro de João, capítulo 6, no versículo 37, diz assim: todo o que o Pai me dá, todo o que o Pai me dá, Jesus falando, virá a mim. Todo aquele que teve um dia o encontro comigo, foi dado pelo Pai. O Pai é que trouxe para mim. Jesus falando. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu tomo esta pessoa, Jesus falando, eu tomo esta pessoa, tiro dela todo o carrapicho, tiro dela todo o pensamento, os que vêm a mim, os que um dia vieram a mim, tiveram encontro comigo, Jesus falando, e dados por Deus, o Pai que mandou o João, a Maria até mim, eu nunca lancei fora. Por mais perverso e ruim, eu fui tirando o erro A, fui tirando o erro B, o erro Y, Z. Fui tirando práticas, costumes, palavreados, pensamentos, olhares terríveis, gestos. Fui limpando por completo e total. Quem? Eu, filho de Deus. Eu, a verdade, o caminho. Fui tirando tudo. Tudo aquilo que aquele ser mentiroso, por isso que eu quis ler aqui primeiro, falar dele, da pessoa de Jesus Cristo do diabo. Fui tirando tudo que esse ser maligno, diabo, colocou, e a intenção dele de levar a pessoa à destruição. Vem a mim, eu tiro tudo. A pessoa quer ter um encontro comigo, vou tirando todos os erros, todas as práticas pecaminosas. Eu já encontrei centenas, posso dizer milhares até, tanto andar por aí, para cima e para baixo, pessoas que disseram, eu tive um encontro com Deus, pastor. E eu fico olhando e dizendo, mas será que o encontro que eles tiveram com Deus, o Deus que eles tiveram encontro, o Jesus que eles tiveram encontro, é o mesmo Jesus que eu tive um encontro? É o mesmo Jesus que outros tantos tiveram encontro? Porque segundo a palavra de Deus aqui, Jesus ele limpa todo aquele que vem ter com ele. E ele não deixa com práticas pecaminosas, pensamentos e jeitos mundanos. Jeito de pessoa como a do diabo, que veio senão a roubar, matar e destruir, é mentiroso. Pai, maiúsculo, eu pus aqui todas as letras, toda mentira, toda ela. Como posso dizer que eu tive um encontro com esse Jesus aqui, que ele diz, o Pai me envia, eu sou enviado por Deus, até a pessoa de Jesus Cristo, venho à igreja, ouço a palavra, abro o meu coração e não mudo. E o que é ser crente e ser cristão? Porque é fácil falar que é ser cristão, ser crente. É muito fácil. Mas Jesus diz na sua palavra que a árvore é conhecida pelos seus frutos. É muito fácil, irmão, já disse isso aqui várias vezes, é muito fácil saber se a senhora que está aqui, o senhor, o obreiro, obreira, pastor, seja quem for, é fácil saber se a pessoa é de Deus, ela teve um encontro com Deus mesmo. Porque se ela teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus a limpou. Se ela teve um encontro com o diabo, é fácil. Eu conversando com um pastor, não estou aqui me exaltando não, longe de mim,
Mas eu conversava com um pastor no telefone, e um assunto que eu falava com ele, acho que o assunto era jurídico, sobre penalidade jurídica. Aí eu falei assim, o professor colocou um caso aqui para a gente completar o caso. Ele foi falando uma historinha, foi contando a historinha, e a gente manda que completemos o caso. Mas eu estou tentando ver aqui se o dia a dia desse cidadão aqui, na área penal, se tem crime, para que eu possa me basear, se é crime, aí eu posso me basear em cima desse crime e completar a história. Porque se ele cometeu esse pecado, eu falando para o pastor, porque se ele cometeu esse pecado, eu falei, pecado não, é um delito. Aí eu falei assim, mas também não deixa de ser pecado. Falei, pastor, ele disse para mim, pastor, não adianta. Quando se vive a obra, a palavra de Deus, a boca só fala o que o coração está cheio. O coração do Senhor está cheio das coisas de Deus, da sua boca vai sair coisas da palavra de Deus, até no mundo jurídico. O senhor queria falar delito, crime, e o senhor falou pecado. Não deixa de ser, mas o senhor falou pecado que não é uma linguagem jurídica. Mas se o senhor falou, é porque o seu coração está cheio das coisas de Deus. Quando você tem o encontro com Jesus Cristo, os seus atos, o seu idioma, o seu jeito de falar, de viver, é de pessoa de Deus, de quem teve o encontro com Jesus. É fácil saber quem é que teve o encontro com Jesus, quem teve o encontro com o diabo. Fica olhando para ela, vê o que ela faz no seu dia a dia. O que ela fala, o que ela faz, para onde ela olha, com quem ou o que ela negocia, se a vida dela é no altar de Deus ou não é. E aí vai. O seu encontro, você já teve um encontro com Deus? É a pergunta. Jesus diz, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu limpo esta pessoa. Aí sentado, em casa, quem me assiste, você diz, meu Deus, eu ainda tenho muita coisa que eu preciso tirar da minha vida. Na verdade, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque Ele diz que se você tiver um encontro com Ele de verdade, Ele tira de você tudo que não presta. Tudo mesmo, Ele não vai perder tempo. Se você teve um encontro com Jesus Cristo, como foi esse encontro? Foi de mudança? Tem que ser de mudança. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 17. Atos 9, verso 17. O seu encontro, você teve esse encontro mesmo? Tive. Se teve, com certeza foi de mudança. Não foi para viver do mesmo jeito. Não foi. Ninguém, irmãos, que um dia tenha tido um encontro com Ele, Ele perdeu o tempo e você permaneceu, ficou do mesmo jeito. Ninguém. Eu estava vendo na reportagem aí, acho que todo mundo viu, um certo pregador que foi preso aí. Alguém assistiu a reportagem? Vamos deixar para lá e vamos ficar na presença do Senhor. Não vamos ficar gastando saliva, não vamos gastar saliva e também não vamos julgar e etc, etc. Nós já aprendemos que já temos problemas demais para ter que ficar tomando conta do problema dos outros. Já temos que julgar os nossos erros, os nossos atos, e não vamos ficar julgando os atos dos outros. Viu? Você que me assiste em casa, que gosta de falar de pastor, principalmente se ele pecou ou não deixou de pecar. Você já está cheio de problema. Ainda vai ficar tomando problema de quem não é da sua vida? Já tem tanta coisa para você julgar na sua vida, ainda vai ter que julgar a vida de pregador, que só cabe a Deus? Mas eu fiquei pensando uma coisa. Na hora que eu assisti a reportagem, eu pensei, Jesus, eu estou com
30 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus. Pensei, 30 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu, assistindo a reportagem, eu falei, eu não vou me submeter a isso. É aquela velha história. Amanhã chega alguém aqui e diga, pastor, eu gostei do senhor. Meus parabéns, também gosto de você em Cristo Jesus. Não, não gostei do senhor como crente, não. Eu gostei como homem. Você quer levar uma? Eu sou casado, meu filho. E sou homem de Deus, que conversa é essa? Pode filmar aqui, ó. Está filmando. Não vou perder meus 30 anos com Jesus, não, irmão. Mas não vou. Ah, mas que tem de pastor? São tudo cabeça dura. Tudo cabeça dura. Mente vazia. De tantos que andam fazendo besteira, pastores dividindo igreja, roubando, adulterando, perdendo tudo. Quando não é pastor, é mulher de pastor, é obreiro, jogando tudo fora. Você vem na minha igreja, olha para mim e diz, puxa, o pastor é um homem de Deus, um homem sério. Amanhã eu peco, você olha para mim e vai me chamar de quê? Você não vai me chamar mais de homem de Deus. Você já não vai me chamar mais de homem sério, de homem de respeito. Você já não vai acreditar mais na minha oração. Então, aquele que teve um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, Jesus tirou dele esse ar de pecador. Jesus tirou dele essa coisa do passado. Agora você é meu, você vai olhar para frente, você agora só vai fazer a minha obra. Missionário Soares, ele deu uma mensagem uma vez, e eu trouxe uma pincelada aqui. Se é para você ter alguma coisa na vida, se não for de forma limpa, não tenha. Você está devendo alguém R$1.000, você ganha 1.000 ou 1.200, pague a pessoa. E eu vou viver do quê? Não viva de nada, viva do que tem em casa. Ah, mas viva do que tem em casa, mas ande de cabeça erguida. Não dá motivo para o diabo, não perde a salvação e não dá motivo para ninguém falar de você. Você anda de cabeça erguida. Por isso que quando eu falei e falo, quando eu vou fazer uma visita, tem só a mulher dentro da casa. Não, só pode entrar que eu sou mulher de Deus. Continue com esse status aí, continue com essa aparência, continue com essa posição, continue desse jeito, sendo mulher de Deus. Então, por isso só pode entrar. Não, não. A senhora é mulher de Deus, eu também sou, homem de Deus. Mas o vizinho não vai dizer isso quando eu entrar aí. Seu marido não está aí, não tem, seu filho não está, sua filha não está, sua avó não está, sua mãe não está, não tem ninguém aí, só a senhora. Não vão dizer que eu sou homem de Deus mais e também não vão dizer que a senhora é mulher de Deus. Aí estou eu de carro andando na cidade, eu vejo você com 7 bolsas de um lado e 60 do outro, tudo pesado. E eu olho para você e meu carro está vazio, você diz, oh, da fé, vou pedir carona. Não me pede. O senhor é mau, tomara que seu carro fure os 4 pneus. Não vai furar. Não vai furar, vai andar tranquilo. Ah, mas o que custava o senhor me dar carona? Não dá, irmã, não dá. Sabe que está com o marido? Você está com as suas 60 filhas, ainda vai, olha lá, vou me chamar de Salomão. Ainda vou me chamar de Salomão. Tão bom não dá. Você que está me assistindo aí, né? Aí vai dizer, olha, ele é durão mesmo. Não, não é durão, é verdade. Eu não posso perder isso. Quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, ele foi tirando a luz. Eu vou tirar esse botão aqui que se não serve. Esse aqui também é do pecado. Esse botão não vale nada. Esse colarinho aqui dá aparência do pecado. Essa manga, ela
faz você ser pecador, ele vai me tirando tudo. Se você teve um encontro mesmo, houve uma mudança. E se houve uma mudança, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 17, diz: partiu Ananias, falando do Saulo de Tarso, partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, que teve o que, irmãos? O que ele teve? Jesus e Saulo, um encontro. Saulo se encontrou com Jesus, Jesus se encontrou com Saulo. Então Ananias diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. No encontro que você tem com Jesus Cristo, Ele vai dar a você diretamente, Ele dá, ou Ele vai mandar um anjo, o servo dele, dar a você, fazer você receber o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus não tem o espírito do diabo. Quem recebe o Espírito de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Eu venho falando isso aqui, dá uma fugidinha do meu esboço aqui, vai lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, dá uma fugidinha aqui. Mateus capítulo 3, versículo 13. Quem tem um encontro com Jesus Cristo, lá na frente sepulta a velha criatura, recebe o Espírito de Deus. Vamos ver, vou pegar do início aqui. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, para completar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquele que recebe o Espírito de Deus, primeiro que quando você tem um encontro, você quer cumprir a palavra. O batismo é complemento. Você quer cumprir a palavra, você desce as águas, sepulta a velha criatura, para não ter domínio mais. Você recebe o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus dirige você, seja até para ser tentado, ou para receber uma bênção diretamente. O Espírito de Deus olha para mim: fecha sua boca. Aquele que tem um encontro com Deus, o Espírito de Deus fecha a boca da pessoa para não falar besteira. Aquele que tem um encontro com Deus, recebe o Espírito de Deus para não ir para a direita, que é o pecado, para não ir para a esquerda, que é o pecado, para não ir para trás, que comete o pecado, para avançar, porque vai cometer o pecado. O Espírito de Deus dirige você. Não fala, não anda. Para, não para ir. Vai para cá. Acabou. Ele é contigo. Pastor, eu acho que eu tive um encontro com Deus. Antes talvez você podia falar até que teve um encontro. Talvez agora o acha. Talvez amanhã se diga até que não teve mesmo. Porque quem teve o encontro com Deus, Ele mudou você. Ele fez você
passar a ter o Espírito de Deus, o caráter de Deus, sua personalidade, e deixar de ter o espírito do diabo. Quem é ele? O diabo? É o pai da mentira. Então você deixa de ter um espírito mentiroso, um espírito de mentira, um espírito de todo doente, um espírito que não posso, um espírito que a minha casa sofre, um espírito da mentira em geral, que só pensa em sofrimento e que será destruído para todo sempre, que é a vontade dele. Neste encontro, você aceitou a Jesus Cristo? Claro que aceitei. Se diz que sim, vejamos o que diz em segundo aos Coríntios 5,17. Então diz: pelo que se alguém está em Cristo, olha para mim, queridos, não vamos mudar a palavra de Deus, não vamos mudar a palavra, mas vamos entrar na mensagem, tá bom? Vamos entrar na mensagem, não mudando a palavra, mas entrando na mensagem. Pelo que se alguém está em Cristo, não mudando a palavra, mas o que diz aqui, segundo a mensagem? Pelo que se alguém pegou. Pelo que se alguém teve um encontro com Cristo, se você teve de verdade um encontro com Cristo, o que você se tornou? Aleluias. Pastor, no meu encontro com Jesus, eu aceitei o Senhor. Peraí, se você aceitou, ele diz lá que ele muda a pessoa, não é isso? Então, nesse encontro, se é que você teve, você se torna nova. Já que você se tornou nova criatura, as coisas velhas o quê? Opa, as coisas velhas bem alto. Passou. E se elas já passaram, o que elas estão fazendo na boca daquele que teve um encontro com Cristo? O que ela está fazendo na cabeça daquele que teve um encontro com Cristo? O que ela está fazendo na hora dos negócios daquele que teve encontro com Cristo? O que ela está fazendo com você, ainda com você? Se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus, meu irmão, você não pode viver, não pode ser essa pessoa. Se você teve um encontro com Jesus de verdade, recebeu o Espírito de Deus, não o Espírito do diabo. Você recebeu o Espírito de vida. Você recebeu o Espírito da verdade. Você recebeu o Espírito do que é certo. Você recebeu o Espírito que te leva à salvação. Não o Espírito da mentira, não o Espírito do engano, não o Espírito errado. Se você teve esse encontro mesmo, você é nova criatura, e tudo que antes estava com você, que Jesus foi tirando, agora, meu irmão, diz a palavra, as coisas velhas se passaram. Tudo isso acabou, é passado na sua vida, e eis que tudo se fez novo. Você quer mudança, crescimento, você quer ser mais de Deus. Aquele que um dia verdadeiramente teve um encontro com Jesus, o que ele quer é mais de Jesus na vida dele. Ele não quer viver afastado, ele não quer viver fora das coisas santas, das coisas boas, da verdade. Essa semana mesmo eu conversava com uns 2 pastores nossos, a respeito daquelas pessoas que, foi segunda-feira, eu conversava numa reunião com os pastores, que eu estou para falar sobre isso. Existem crentes que eles não podem serem forçados. Aquela mensagem que tem que ser ainda prolongada. Não podem serem forçados, pois eles são crentes telhado de vidro.
crente telhado de vidro. Você sabe que o telhado de vidro você não pode tacar pedra e nem forçar nada. Existem pessoas que você sabe que você não pode dar a verdade para ela, mas tem que dar a si mesmo. Problema dela. A verdade tem que ser pregada, queira ela ou não, mas tem que ser dada. Mas tem aquela que quando você traz a verdade, ela toma uma decisão, não de querer mais, mas de não querer ouvir. É o telhado de vidro. Ela fica doída, abatida, murcha, xoxa, e se esfria, porque falou do que ela não gostaria de ouvir. Ela não quer praticar. Bem, quem não quer praticar as coisas de Deus é porque ainda, bem alto, não teve um encontro, irmão, com Jesus. Não teve encontro com Jesus. Porque aquele que teve encontro de Jesus, como eu disse aqui, ele quer mais. Ele quer mais. É o chamado primeiro amor. Você mergulha no oceano do Espírito de Deus, você nunca quer sair, você quer ir mais fundo. É aquela pessoa que diz, puxa vida, que dia que vai ter aquela vigília? Ai, vai ter de novo, vai ter oração. Ai, agora estou lendo a Bíblia, eu vou na igreja. Ai, eu estou jejuando. Ai, eu estou fazendo isso. Ele quer mais. Entende? O reverendo Tiago falou para mim, pastor, eu fui numa escola para nós doarmos os DVDs. Uma das escolas disse assim, eu nem falar o nome da escola, né? Mas disse assim, não aceitamos nada de crente aqui, nada de igreja. Falei, Tiago, faltou talvez um pouquinho de amadurecimento aí para vocês, você devia ter perguntado para ele, vocês não aceitam nenhum tipo de doação de igreja? Nada, nenhum tipo de doação? Falar para ele assim, nós estamos acostumados a doar cesta básica, e arrumar a escola quando está quebrada, e fazer serviços sociais, doamos roupa, comida, brinquedo para as crianças. Vocês não aceitam nada mesmo? Quando ele falar, não, isso aí é que a gente aceita. Aí eu falar para ele, bem, mas vai vir da igreja. Se um DVD desse você não aceita que é um bem-estar, entende? Eu estava na sala de aula hoje, e a professora estava explicando lá, não tem nada demais duas pessoas do mesmo sexo criar criança. Eu falei, se ela falar mais uma vez, eu saio da sala de aula. Se ela falar mais uma vez, eu saio da sala de aula, porque eu não pago faculdade para ouvir esse tipo de coisa. Porque a natureza é homem e mulher, para criar uma criança. Do mesmo sexo não dá para criar, vai falar o quê? Segundo diz a palavra de Deus, né? Mas eu estou aqui para poder pregar a verdade. Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Depois vocês me lembram para falar um assunto, irmãos, sobre isso, porque o negócio, a igreja está precisando de orar. Orar sério. Me lembra depois. Está precisando de orar bastante. Brasil, que está me assistindo, ore para Sodoma e Gomorra não se manifestar. Filipenses 3,13. Não que já tenha alcançado, Paulo falando, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Jesus Cristo me ensina, no meu encontro que eu tive com Ele, a nunca desistir e a nunca voltar atrás. Jesus me ensina que tem coisa boa pela frente, e a não voltar, a não viver
aquela vida que Ele me provou que é ruim. A palavra me prova, me ensina e me prova que a vida sem Deus, que antes eu vivia, é errada e não dá. Então Ele diz na sua palavra: se você está tendo encontro comigo, avance. E aquela vida que você teve, não queira mais. Não viva, desista dela. Meu irmão, minha irmã, se você teve um encontro com Jesus de verdade, você não vai viver a vida de mundano, pecador e filho da mentira e etc. Pois aquele que teve um encontro com Jesus, ele olha para frente. Ele quer agradar o Senhor e quer ser do Senhor para sempre. No seu jeito de falar, no seu jeito de enxergar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de viver. O que teve o encontro com Jesus. Ele é diferente. Malaquias 3,18. Ele é diferente do ímpio. Ele é diferente do mundano. O ímpio, ele não está nem aí para esse negócio de igreja. Vê o caso do rapaz na escola lá. Negócio de igreja a gente não quer aqui não. Isso é o ímpio. O crente é diferente. O que teve encontro com Jesus, opa, é da igreja, é a água consagrada, é a rosa, me dá aqui, é o coração que Deus vai abençoar minha família, é a palavra de Deus, é para ler a palavra, é para jejuar, é para buscar o Senhor de madrugada, aleluia. O ímpio, aquele que não teve encontro com Jesus, e toma palavrões, e toma a vida errada, o que teve encontro com Jesus, não. Alguém está fazendo o que não deve, ele diz: estou tirando meu time de campo, estou saindo. Foi o que eu disse ainda agora. A professora lá, coitada, né? Professora de faculdade. Começou a falar besteira, eu falei: vou sair da sala. Que ela não vai perguntar isso em prova, que se perguntar eu me recuso a responder. Ainda quero também o ponto, se colocar isso. Mas tudo bem. Aleluia. Não teve encontro? Pastor, eu quero ter esse encontro com Jesus. Se teve, vamos reforçar esse encontro. Fique de pé todos.